As pessoas odeiam o que não podem ter. Quão verdadeiro você acha que isso é? Imagine que Deus o abençoou com uma pessoa. Você está loucamente apaixonado e só sabe falar dela. Você quer contar ao mundo inteiro sobre a bondade de Deus e como Ele permitiu que você encontrasse sua outra metade. Não posso culpá-lo por querer fazer isso. Na verdade, acho que falo por todos nós quando digo que existe uma satisfação quando as pessoas ao nosso redor comemoram conosco um momento de alegria. É muito emocionante compartilhar uma demonstração do amor de Deus por nós. Por isso, muitas vezes não nos preocupamos em escolher as pessoas com as quais compartilhar nossa felicidade. Pense nisso. Quando você tem um monte de sementes na mão, automaticamente sabe que nem todas brotarão depois de plantadas. Da mesma forma, você também deve saber que ao compartilhar boas notícias com seu círculo de amizades, nem todos ficarão genuinamente felizes. As pessoas odeiam o que não podem ter. E quando virem que você foi abençoado com um relacionamento amoroso, elas podem pintar um alvo nas suas costas, pois você é ou tem exatamente quem elas querem ser ou ter. Jó capítulo 20, versículo 12 diz: para quem é mau, a maldade é doce, ela a esconde debaixo da língua. Há uma história sobre o fazendeiro e o saco de batatas. O fazendeiro pediu ao filho que contasse às pessoas de quem tinha inveja e pegasse o mesmo número de batatas. No dia seguinte, a criança trouxe um saco com várias batatas. O fazendeiro então o instruiu a manter sempre o saco com ele, mesmo ao jantar, tomar banho ou não fazer nada. Aonde quer que o menino fosse, a bolsa deveria estar com ele. A criança assim o fez e passou uma semana com o saco de batatas. O problema é que as batatas começaram a cheirar mal, o que dificultou a sua conservação por mais tempo. O fazendeiro disse ao filho: você pode esconder as batatas e guardar o saco com você, mas, mais cedo ou mais tarde, elas começarão a apodrecer e você não conseguirá esconder o mau cheiro. Naturalmente, as pessoas vão sorrir e elogiar você por finalmente estar em um novo relacionamento. Mas como algumas delas percebem a conexão especial que você tem com uma pessoa, o cheiro podre da inveja inevitavelmente vazará. Você nunca sabe quem é a pessoa que carrega um saco de batatas. Pode ser seu ex, um amigo falso ou um admirador secreto. Quando Deus o abençoa com um novo relacionamento, você precisa manter isso em silêncio no início. Sua bênção, uma vez colocada no centro das atenções, pode ativar intenções perversas. Você conhece alguém da Bíblia que passou por isso sem saber? Isaac estava prestes a morrer e pediu a seu filho Esaú que preparasse uma refeição para ele, para que pudesse abençoar sua alma antes de falecer. A razão para isso fica clara nas Escrituras. Isaac amava Esaú mais do que o seu irmão Jacó por causa da habilidade que ele tinha na caça. Por causa disso, Rebeca elaborou um plano para que Jacó, seu filho favorito, recebesse a bênção de Isaac. No final, Jacó obteve com sucesso a bênção que deveria ser para Esaú, fingindo ser ele. Você vê o que acontece quando fala abertamente sobre seu relacionamento? Pessoas com intenções diferentes podem querer se meter e alterar essa conexão. A moral final aqui é rejeitar o ato de favoritismo. E o que Rebeca fez pode ser considerado controversamente correto em termos de proteção dos direitos de um filho. Mas uma coisa é clara, ambos os pais deveriam ter tratado os dois filhos com justiça. Ambos os pais foram culpados. Seguindo o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 14, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Devemos observar que Isaac não teve o cuidado de revelar seu relacionamento indulgente com Esaú, o que permitiu que uma mãe ciumenta tentasse interromper isso. Isaac entrou no caminho dos ímpios através do favoritismo, enquanto Rebeca procedeu no caminho do mal através do engano. Favoritismo e tagarelice sobre um novo relacionamento têm uma coisa em comum. Ambos ocorrem quando você mostra abertamente a outras pessoas a intensidade do amor que compartilha com alguém, o que pode criar um caminho para o ódio. Certamente é um erro que não queremos cometer se quisermos proteger um relacionamento com alguém. Não dê uma janela para o ciúme se esgueirar. Você ficaria surpreso em saber o que uma atitude invejosa pode fazer.
José, entre todos os filhos de Jacó, foi particularmente favorecido por seu pai por causa do seu caráter admirável. Ele foi humilde o suficiente para não se gabar de fato na frente de seus irmãos. Mas Jacó deixou isso óbvio. Ele deu a José um manto ornamentado de muitas cores. Gênesis capítulo 37, versículo 4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Você não acreditaria no que a inveja levou os irmãos de José a fazer. Eles o jogaram em um poço, o venderam como escravo e forjaram sua morte, espalhando sangue em seu manto. Eles tentaram arruinar o relacionamento especial entre José e seu pai quando foi abertamente exibido pelas ações de Jacó. Estou lhe dizendo, quando as pessoas ficam sabendo de suas bênçãos e as desejam para si mesmas, elas podem responder com felicidade genuína por você ou ficar cheias de inveja. Você não pode controlar qual resposta elas terão. Se irmãos do mesmo sangue podem praticar atos de ódio inimagináveis por causa da inveja, imagine o que estranhos podem fazer conosco. O livro de Tiago nos diz: você quer ser considerado sábio para construir uma reputação de sabedoria? Aqui está o que você deve fazer. Viva bem, viva sabiamente, viva humildemente. É a maneira como você vive, não a maneira como você fala, que conta. Não se preocupe. Como mencionei anteriormente, sei que você não pode controlar a inveja quando ela se insinua no coração de alguém. Você pode estar apenas compartilhando boas notícias com um amigo próximo e, no entanto, é possível que ele considere isso uma vanglória. Não temos certeza do que se passa em suas mentes quando falamos sobre coisas que nos fazem felizes. O Senhor não está pedindo que você seja um leitor de mentes, mas sim uma pessoa sábia que toma cuidado. Na Bíblia também está escrito que onde há inveja e ambição e egoísmo, aí há desordem e todo mal. Sabendo que foi abençoado com a sabedoria eterna de Deus para aprender sobre isso, você também deve decidir por si mesmo ser cuidadoso quando se trata de falar abertamente sobre o seu novo relacionamento. Você já pensou sobre por que o favoritismo é um pecado grave aos olhos de Deus? Não é apenas porque todos devem se tratar igualmente, mas também porque é o próprio ato que fomenta a inveja e o ciúme. E isso leva a atos de ódio. É um ciclo terrível de pecado. Isaac e Jacó, como pais, não foram atenciosos o suficiente para considerar a grande probabilidade de o ciúme entrar no coração de seus filhos. Eles demonstraram o valor de seus relacionamentos com seus filhos favoritos em voz alta. Por sua vez, isso criou uma oportunidade para outras pessoas destruírem esses relacionamentos. Você não gostaria que isso acontecesse com o seu relacionamento, não é? Você pode estar confuso. A Bíblia nos diz para louvarmos e nos orgulharmos da bondade de Deus. Então, por que estou dizendo para você não falar sobre essa bênção? Meu amigo e minha amiga, preste atenção. Estou encorajando você a manter isso em privado, mas não em segredo. Deus é o único que deve estar muito envolvido nesse relacionamento, além de vocês dois, porque foi Ele quem os uniu. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. As coisas lá do alto se refere à entrada de Deus em seu relacionamento. Por que ter a necessidade de receber elogios das pessoas ao seu redor quando Deus é o único que deve estar no centro desse vínculo? A única coisa que Ele quer é que seu relacionamento floresça de acordo com o plano dele. Você sabe o verdadeiro propósito da lua de mel após o casamento? É passar um tempo com seu parceiro para refletir sobre a jornada até agora, recalibrar as intenções e alinhar suas perspectivas no futuro. É um tempo de ajuste em Cristo. Esse também deve ser o estado de espírito quando um relacionamento amoroso é recém-formado. Você deve mantê-lo privado por um tempo para garantir que o foco esteja em crescimento e compromisso e não na validação das pessoas. Outra maneira de ver isso é quando compartilhamos essa paixão com o mundo. As pessoas podem usar isso para atacá-lo. Ficamos mais vulneráveis quando nossos entes queridos estão envolvidos. É porque faremos tudo e qualquer coisa pelas pessoas que amamos.
Deus não quer que pessoas com alma perversa se aproveitem de sua vulnerabilidade. Ele nos quer a salvo do mal. Então, a paciência é, na verdade, um pequeno preço a pagar. Portanto, não. Deus não está pedindo que você retenha das pessoas informações sobre seu relacionamento para sempre. Ele está apenas dizendo para você passar o começo de maneira privada e construir uma base sólida, de modo que quando alguém tentar sabotar esse relacionamento, você esteja preparado para lidar com isso de maneira inteligente. E eu prometo a você, depois desse período de privacidade, você estará livre para exibir seu amor com a frequência que seu coração desejar. Isso ocorre porque Deus está confiante de que você e os compromissos de seu parceiro não podem ser influenciados por nenhum dos ataques do diabo. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 20, Deus diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ao ficar em silêncio temporariamente, você está consentindo em ser preparado por ele. Significa que você está esperando o anjo que ele enviará diante de você. O Salmo 91, capítulo 10, nos diz: Nenhum mal lhe sucederá e nenhuma doença chegará perto de sua casa. Deus não permitirá que o cheiro podre da inveja influencie o relacionamento. Tudo o que você deve fazer é manter essa nova conexão tão sólida e privada quanto uma casa que você mora, onde não é qualquer pessoa que pode entrar. Mais uma vez no Salmo 32, versículo 10, lemos: Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegre-se com esse amor recém-encontrado em silêncio por um tempo. Junto com seu parceiro, ore pela orientação de Deus e cuidem um do outro com carinho. Esse é o seu sinal de gratidão pela bênção de Deus e confiança em sua preparação. Aproveite o momento da vitória antes de mostrá-la ao mundo. Um amor muito grande permanecerá intacto, não importa quanto tempo passe. Você não errará se deixar o Espírito Santo te guiar, especialmente na hora de encontrar a pessoa certa. Por pessoa certa, quero dizer a pessoa que Deus preparou para se estabelecer no casamento. Ao ler as palavras de Jesus, não as veja apenas como palavras que ele compartilhou com seus discípulos há muito tempo. Leia as palavras de Jesus como se ele estivesse falando diretamente com você. Essa é uma maneira de personalizar a palavra e também uma maneira de ouvir quando Deus está falando com você. Uma dessas palavras na Bíblia é a de João, capítulo 14, versículo 16. Ali, Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. De quem Jesus estava falando? Os próximos versículos nos dizem que ele estava se referindo ao Espírito Santo. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E no versículo 26, ele acrescenta: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Enquanto Jesus estava aqui, ele era tudo para seus discípulos e todos os que vinham a ele. Ele era mestre, pai, provedor, amigo, mentor e protetor. Mas por mais poderoso que Jesus fosse em todas essas capacidades, embora fosse Deus, ele estava em um corpo humano e não poderia estar com todos ao mesmo tempo. Por isso ele prometeu a seus discípulos que após sua ascensão lhes enviaria seu Espírito, o Espírito Santo, que encheria e ensinaria todos os que o recebessem. Veja, somente quem crê pode receber o Espírito Santo. O incrédulo que não tem um relacionamento com Deus não pode receber. Jesus sabia que sem ele aqui fisicamente com seus seguidores, a jornada deles por este mundo seria difícil. Eles viriam sob pressão. Eles precisariam de orientação. Eles precisariam de encorajamento. Eles precisariam ser ensinados e mostrados sobre a vontade de Deus. E seria um problema se eles não tivessem ninguém para isso. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus de estar e ajudar a todos os que o seguem. Como Filho de Deus,
você deve ter sucesso com a ajuda do Espírito Santo. Não se esqueça, ele é o Espírito de Deus. O que isso significa? Significa que todo o poder e sabedoria de Deus estão nele. A vontade de Deus está nele, e quando o ouvir e deixar que ele o guie, você andará na vontade de Deus. Quando deixar o Espírito Santo guiá-lo, você saberá com quem deve estar ou não. Você saberá com quem deve se casar ou não. Você saberá quando se afastar de um relacionamento e quando esperar. A razão pela qual muitos cristãos sofrem e têm dificuldades para encontrar aquele que Deus preparou para suas vidas não é porque eles não querem ninguém. Eles querem. O problema é que muitos simplesmente não sabem como deixar o Espírito Santo guiá-los. Alguns sabem, mas não conseguem deixar que ele os conduza. Tive a oportunidade de conversar com muitos jovens tentando encontrar a pessoa certa, passando de um relacionamento para o outro. Posso ver a honestidade em seus olhos e o desejo em seus corações de acertar, mas muitas vezes apenas ser honesto não é o suficiente. Você pode ser honesto, mas ainda assim estar errado. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 27, versículo 12: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Sem a sabedoria de Deus, você pode ser honesto e ainda assim fracassar na vida. É muito sério, e Deus não quer que você passe por isso. Ele não quer que você vá de um relacionamento para o outro e passe por diferentes tons de frustração antes de finalmente encontrar a pessoa certa. Você pode estar pensando, ok, acho que será mais seguro ficar longe de relacionamentos. Dessa forma não cometerei erros ou acabarei ficando com a pessoa errada. Infelizmente, isso também não resolve o seu problema. Se você acompanha nossas mensagens, já nos ouviu dizer isso antes. Então deixe-me dizer novamente, ser casado com a pessoa certa não é uma recompensa por ser um bom cristão. Tenho visto muitas pessoas da fé e bem intencionadas que se casaram e tiveram sérios problemas. Algumas se casaram com alguém que destruiu seus lares. Relacionamentos e casamentos bem-sucedidos, entretanto, dependem da orientação do Espírito de Deus e da nossa total obediência a Ele. Embora precise deixar o Espírito Santo guiá-lo para encontrar a pessoa certa, você também precisa saber que precisará da orientação dele para fazer o relacionamento com essa pessoa funcionar. Pessoas vão falhar com você, suas próprias emoções podem traí-lo. Os sentimentos mudam com o tempo e os acontecimentos. No entanto, o Espírito Santo é imutável. Ele revelará coisas que você não daria atenção por causa de apegos emocionais que o cegam. Como há muitas pessoas por aí e você só pode estar com uma delas, o Espírito Santo é essencial para o seu sucesso em encontrar uma pessoa certa para você. Por sua própria força, você falhará. Por sua capacidade, você não consegue encontrar a pessoa certa com quem construirá um lar duradouro onde Deus seja glorificado. Não se esqueça que as aparências físicas enganam. Você pode se apaixonar por uma boa aparência ou por um bom caráter. Você pode se apaixonar por um interesse comum ou por seu status social. No entanto, você estará perdendo a única coisa que faz a diferença: o coração. Ninguém conhece os corações como o Espírito Santo. E você não pode separar uma pessoa de quem ela é no coração. Essas pessoas podem enganá-lo por um tempo, mas logo suas verdadeiras naturezas se revelarão. Portanto, para evitar os arrependimentos, deixe o Espírito Santo te guiar. Ele nunca vai te enganar. Jesus disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. A direção do Espírito Santo pode parecer difícil, mas é o caminho certo a seguir. O que ele está pedindo pode não ser conveniente, mas você deve saber que é um pequeno preço a pagar pelo futuro que você pediu a Deus. Um dos sinais que mostra que o Espírito Santo está guiando você para encontrar a pessoa certa é que ele lhe dará o desejo por alguém ao mesmo tempo e substitui seu desespero pela paz. Isso significa que você desejará estar com a pessoa, mas não ficará desesperado. Em vez disso, a paz de Deus fará com que você descanse nele, sem se preocupar com o que é ou o que não é. Ele pode te guiar por meio de ideias, palavras ou conselhos de amigos ou líderes da fé. Mas não importa o método que ele usa, a orientação dele nunca contradiz a palavra. A orientação do Espírito Santo deve sempre concordar com a Bíblia.
Ele não vai te orientar a namorar com alguém que tem um destino diferente do seu. Ele não vai te orientar a namorar alguém que mora em um país distante sem dar a vocês a possibilidade de se conhecerem pessoalmente e construírem um relacionamento íntimo. Ele não vai te guiar para estar com um incrédulo que claramente não quer nada com Jesus. Tudo isso está na palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, isso dá ao Espírito Santo oportunidades de usá-la para instruí-lo. O Espírito Santo nos distingue dos incrédulos e nos capacita a vencer qualquer coisa que a vida nos lançar. O Espírito Santo é o Espírito de poder e precisamos dele nestes tempos que vivemos. Ele é uma parte essencial da vida cristã e você nunca deve negligenciá-lo a menos que queira estar fora da vontade de Deus para você. Como você permite que o Espírito Santo o guie? Em primeiro lugar, ore. Cada vez que você ora, você prova a Deus que depende dele e sem ele nada pode fazer. Aqueles que oram têm mais chances de andar no poder do Espírito Santo e ser guiados do que aqueles que não o fazem. Em segundo lugar, deixe o Espírito guiá-lo através da meditação na palavra, que é a vontade de Deus. Quando você se dedicar a aumentar sua fé na palavra de Deus, aprenderá muitas coisas sobre seus caminhos. Quando faz isso, o Espírito Santo tem um meio de falar com você, pois estará familiarizado com a sua palavra. Ele pode facilmente apontar e trazer uma palavra viva para você e usá-la para guiá-lo. Outra coisa importante que você pode não saber: o jejum enfraquece o poder do eu sobre você. Por isso é importante jejuar. Quanto mais você se compromete a buscar a vontade de Deus por meio do jejum, mais você fortalece sua sensibilidade espiritual para que quando o Espírito Santo disser algo para você, haja pouca resistência. O jejum ajuda você a ouvir melhor a Deus. Isso ajuda você a se aproximar de Deus em espírito enquanto sua carne está enfraquecida. Por último, mas não menos importante, peça a Deus um coração disposto e força para seguir a orientação do Espírito. Quando você tem um coração disposto, é fácil para o Espírito Santo guiá-lo. E quando seu espírito é fortalecido, será fácil para você obedecer e seguir sua orientação. Essas são maneiras pelas quais você pode entregar as rédeas de sua vida ao Espírito Santo. Quando você confia nele dessa forma, com certeza o verá revelar seu poder em sua vida e Deus irá te ajudar a encontrar a pessoa certa destinada a estar com você. Você já se sentiu frustrado por esperar o tempo de Deus para certas coisas acontecerem em sua vida? Vivemos em um mundo onde tudo gira em torno de velocidade e eficiência, de fast food a mensagens instantâneas. Estamos tão acostumados com as coisas acontecendo rapidamente que esperar por algo pode parecer uma eternidade. Esperar no tempo de Deus é essencial para a nossa caminhada com Ele. Nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou sonhamos. E seu tempo é sempre perfeito. Então, como podemos saber se estamos esperando o tempo de Deus ou se precisamos agir? Aqui estão os sinais de que o Senhor está dizendo: tudo o que você precisa fazer é confiar no meu plano e no meu tempo. Você fez tudo o que podia e se sente em paz. Às vezes Deus nos diz para agir e fazer as coisas acontecerem, mas outras vezes fizemos tudo o que podíamos e o próximo passo é simplesmente confiar nele e esperar. Sei como pode ser difícil abrir mão do controle e deixar que Deus cuide das coisas, mas é importante lembrar que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Quando estamos no centro da vontade de Deus e esperando pelo seu tempo, sentimos uma sensação de paz e alegria. É um sentimento que ultrapassa a compreensão e nos permite saber que estamos exatamente onde deveríamos estar. Você está aprendendo, crescendo e vendo sinais de sua provisão. Esperar no tempo de Deus nem sempre é fácil, mas é sempre uma oportunidade de crescimento. Podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre Deus quando confiamos nele e esperamos que ele resolva as coisas. Quando estivermos seguindo o plano de Deus e esperando seu tempo, veremos sua provisão em nossas vidas. Pode não ser da forma que esperamos, mas sempre será o suficiente.
Então vamos confiar no tempo perfeito de Deus e no seu plano para nossas vidas. Vamos parar por um instante, abrir mão do controle e esperar nele. Porque, por mais difícil que seja, seu tempo é sempre perfeito e seu plano sempre vale a pena esperar. Você está atrás de algo que só Deus pode lhe dar, como um cônjuge espiritualmente maduro. Seja esperando sua comida em um restaurante ou esperando pelo parceiro perfeito pelo qual você está orando, tudo pode às vezes parecer uma tortura. Mas é o seguinte, quando se trata de encontrar um cônjuge espiritualmente maduro, provisões materiais ou até mesmo cura para o seu coração, há apenas uma fonte que pode realmente fornecer essas coisas, e é Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 14 nos diz que uma esposa prudente vem do Senhor, não deslizando para a esquerda ou para a direita em um aplicativo de namoro. E quando se trata de provisões materiais, Deus é quem nos dá tudo o que precisamos. Não precisamos confiar em nossos próprios esforços ou trabalho duro para alcançar o sucesso ou a prosperidade. E não esqueçamos que Deus prometeu nos dar vida abundante. Ele é o único que pode realmente curar nossos corações e nos dar a paz e a alegria que tanto almejamos. Mas aqui é um detalhe: Deus trabalha em seu próprio cronograma e, às vezes, o tempo dele pode parecer dolorosamente lento. Quero dizer que vivemos em um mundo onde podemos obter praticamente qualquer coisa que quisermos com um clique. Então, esperar pelo tempo perfeito de Deus pode parecer uma agonia, mas vale a pena. Em minha caminhada pessoal com o Senhor aprendi que o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo que não pareça na hora. Às vezes Ele precisa trabalhar em nossos corações e em nosso caráter antes de trazer a pessoa certa para as nossas vidas. Às vezes Ele precisa nos ensinar lições importantes por meio de nossas lutas e provações. Deus lhe disse o que fazer, mas não lhe mostrou por que você deveria fazê-lo. Às vezes você saberá que Deus não quer que você aceite aquela promoção, mesmo que o dinheiro seja ótimo. Sabe aquelas vezes que Deus te manda fazer algo, mas você não tem ideia do porquê? Como quando Ele diz para você não aceitar aquela promoção, mesmo que isso signifique um grande salário. Ou quando Ele lhe diz para orar por alguém que não parece interessado. Ou quando Ele lhe diz para dar uma chance a alguém, mesmo que você ache que nunca poderia se sentir atraído por essa pessoa. É nesses momentos que você precisa apenas confiar em Deus e obedecer de qualquer maneira. Claro, você pode não ver a razão por trás disso imediatamente, mas Deus tem um plano e sabe o que está fazendo. Talvez se você aceitasse aquela promoção, acabaria se envolvendo em algum escândalo maluco. Talvez se você procurasse aquela pessoa que não estava interessada, você aprenderia algo importante sobre si mesmo e o ajudaria a encontrar seu verdadeiro amor mais tarde. E talvez se você desse uma chance a essa pessoa, descobriria algo incrível sobre ela que nunca teria visto se seguisse seus instintos iniciais. A questão é que nem sempre sabemos por que Deus está nos dizendo para fazer algo ou não, mas podemos confiar que Ele tem um plano para nós e seu tempo é perfeito. Como Romanos 8, capítulo 27 e 28 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos abraçar o jogo da espera. Confie no plano de Deus para você, mesmo quando não fizer sentido. Mantenha os olhos e o coração abertos para as possibilidades ao seu redor e não tenha medo de arriscar quando Deus o levar em uma determinada direção. Talvez a pessoa certa para você esteja chegando e Deus esteja apenas esperando um momento perfeito para unir vocês dois. Você entrega seus desejos de um cônjuge a Deus. Você não precisa se preocupar porque Deus já sabe quem será o seu futuro cônjuge. Mas para confiar no tempo perfeito de Deus para o seu cônjuge, você deve entregar seus desejos a Ele. Sim, isso significa deixar de lado aquela lista de exigências que você está segurando há tanto tempo.
Eu sei, é difícil abandonar a ideia de um príncipe encantado alto, loiro e bonito, cavalgando em seu cavalo branco, ou uma rainha esbelta e linda. A Bíblia nos diz que buscar primeiro o reino de Deus e Ele proverá todas as nossas necessidades, inclusive a de um cônjuge. E sejamos realistas, Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não saibamos. Então respire fundo e entregue seu desejo de casamento a Deus. Não é desistir, é ceder ao plano dele para a sua vida. Agora, eu sei que é difícil ficar com medo de perder, especialmente quando você vê todos os seus amigos ficando noivos ou se casando. Não se preocupe, Deus tem um plano para você também. E quando você colocar sua confiança nele, você terá uma paz que excede todo o entendimento. Então, sente-se e deixe Deus controlar sua vida sentimental. Mas lembre-se, não se trata apenas de encontrar um cônjuge, trata-se de encontrar o cônjuge certo. E quando você confia no tempo de Deus, pode ter certeza de que Ele trará a pessoa que deveria estar ao seu lado. Como você sabe se está esperando por algo que Deus quer que você espere ou se está apenas esperando em vão? Bem, nem sempre é fácil dizer. Às vezes ficamos tão presos esperando por uma determinada pessoa ou coisa que nos esquecemos de parar e ouvir o que Deus realmente está nos dizendo. É por isso que é tão importante buscar a orientação de Deus e confiar em seu plano. Quando fizermos isso, coisas boas acontecerão. Mas o que acontece quando não esperamos pelo tempo de Deus? Podemos acabar cometendo alguns erros muito grandes que podem afetar nossas vidas inteiras. Por exemplo, casar com a pessoa errada porque não pudemos esperar pelo tempo perfeito de Deus pode levar a um casamento insatisfeito e miserável. E não vamos esquecer a possibilidade de acabar em divórcio, que todos nós sabemos que o Senhor odeia. E aceitar o emprego errado porque não podíamos esperar pela promoção de Deus pode nos fazer perder um tempo valioso e até mesmo deixar de cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas. Mas não se trata apenas de esperar pela pessoa o emprego certo. Às vezes precisamos ser pacientes em outras áreas de nossas vidas também. Talvez você sinta que precisa libertar alguém com demônios, mas se o Senhor ainda não lhe deu luz verde, você pode acabar se abrindo para um ataque demoníaco desnecessário. O tempo é tudo quando se trata do Senhor. Confie no plano de Deus, busque sua orientação e seja paciente na espera de seu tempo perfeito. Ao fazer isso, você descobrirá que tudo se encaixa da melhor maneira possível. Lembre-se, Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26 nos diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Arrependimento e resignação são dois dos sentimentos mais comuns associados à dor emocional. Por que entrei nesse relacionamento só para tudo acabar assim? Eu não estava bem sozinho? Por que tudo mudou quando essa pessoa entrou na minha vida? Fui enganado. Eu não deveria ter cedido tão facilmente. Nunca mais vou ter intimidade com ninguém. Seus sentimentos feridos são válidos. A dor emocional não se importa se você é um filho de Deus ou não. Quando o coração está doendo por causa de alguém, a experiência é desafiadora de se passar. Talvez você estivesse realmente indo bem sozinho, antes de conhecer e ter apego intenso a alguém. Talvez você até tenha namorado por um tempo, mas depois não deu certo e agora dói pensar naquela pessoa. Não importa a situação, pode haver um motivo pelo qual você está sentindo dor agora, mais do que nunca, por essa pessoa ou relacionamento. E esperamos que Deus use esta mensagem para ajudá-lo a encontrar esse motivo e conforto para seu coração ferido. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que Ele está perto dos feridos e dos oprimidos pelos problemas desta vida. Permita que esta mensagem seja um lembrete de que Deus está perto e está fornecendo uma maneira de você se curar à medida que cresce com suas experiências. Vejamos algumas possíveis explicações do porquê seu coração está doendo por causa de alguém e que Deus pode estar tentando lhe dizer. Há uma experiência de aprendizado com sua dor que o salvará da dor posterior. Lembro de ter ouvido falar do homem que inventou a lâmpada depois de muitas tentativas. Ele disse que não sabia que havia falhado tantas vezes, mas que simplesmente aprendeu como não fazer uma lâmpada em todas as vezes que fracassou. Você consegue olhar dessa maneira?
Muitas vezes, Deus usa nossa dor para nos preparar e nos amadurecer. Claro, Ele pode usar outros métodos se quiser. No entanto, desafios e mágoas têm se mostrado mais eficientes em direcionar nossa atenção para o que precisa ser tratado. Quando algo está machucando você, naturalmente seu próximo curso de ação é fazer tudo e qualquer coisa para essa dor parar e ir embora. Em seu amor e para nos salvar do perigo iminente, Deus muitas vezes permite que passemos por essa dor para que possamos começar a agir, e isso resultará em nossa cura. Se algumas pessoas não sofrem assim, é mais provável que permaneçam onde estão, fazendo a mesma coisa e mantendo velhos hábitos que precisam mudar para seu próprio bem. Se você for ao consultório médico por causa de uma dor, ao examiná-lo, o médico pode perguntar: onde dói? Dessa forma, ele pode identificar e dizer o que está errado e os procedimentos a seguir para se recuperar. A dor é real, mas também é o seu destino, e você não pode se dar ao luxo de ficar à vontade agora e acabar se arrependendo amanhã. Portanto, como o Deus amoroso que é, Ele usará a mágoa de alguém para fazer você começar a fazer perguntas como se fosse um médico. Onde dói? Então, Ele começará a mostrar coisas para você que provavelmente você não havia percebido antes e que não são responsáveis por não deixar as coisas funcionarem em sua vida. Pode ser que você esteja sofrendo por algo ou alguém que se foi por ter problemas em se apegar demais ao passado. Se você não deixar passar, a dor continuará e resultará em alguns problemas ainda maiores ao entrar em um novo relacionamento. Ou talvez você esteja sofrendo em um lugar de amargura e ódio. Talvez você tenha se machucado e agora está dando ao inimigo a chance de mostrar o quão terrível essa pessoa é. Isso será perigoso tanto para você quanto para a sua saúde espiritual e para quem quer que você namore ou case no futuro. Ao sentir essa dor, não procure uma solução temporária, como um band-aid, para ajudá-la a sobreviver. Não, em vez disso, faça as perguntas certas. Busque a Deus pela cura. Só Ele te conhece do jeito que você realmente é, e só Ele pode curá-lo se você prestar atenção e seguir as coisas que Ele aponta para você. Sua dor diminuirá e cessará se você começar a tomar as medidas necessárias para resolver os problemas básicos que Deus está lhe mostrando. Deus está usando a dor para apontar você de volta para Ele e para a sua vontade para a sua vida. Muitas vezes nossos corações ficam presos entre tentar seguir o que sabemos ser a vontade de Deus e alguém a quem estamos emocionalmente ligados que pode estar separado de Deus. Você quer obedecer e seguir a Deus e ao mesmo tempo sofre para deixar de lado aquele que pode estar fugindo de Deus, mesmo quando está plenamente consciente de que deve fazer isso. Querido filho de Deus, a Bíblia deixou claro os pensamentos de Deus sobre os relacionamentos, e você deve segui-lo para seu próprio bem. Você não deve estar em julgo desigual em um relacionamento com um incrédulo. A Bíblia compara isso com a luz e as trevas que não podem coexistir. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 16, diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você pode perguntar, por que isso é assim? Veja, Deus não quer que seu coração seja dividido entre Ele e o mundo, ou Ele e outra pessoa. Se isso acontecer, essa pessoa se tornou um ídolo em sua vida. Um jugo desigual divide o coração do cristão em duas direções opostas. Você ficará preso entre sua devoção a Deus e seus sentimentos por essa pessoa que não está interessada em Jesus nem no crescimento do seu relacionamento com Ele. E a verdade é que você não pode seguir a Deus com metade do seu coração. Mesmo se tentar, não conseguirá fazer isso com sucesso. Jesus falou sobre isso durante seu ministério terreno. Certa vez, ele disse que qualquer um que o seguisse deveria estar disposto a carregar os fardos que vêm com a fé. Ele chamou isso de cruz.
Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: Se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Em outra ocasião, ele disse aos que o ouviam que para segui-lo com sucesso era preciso aborrecer aos pais, aos irmãos e também a própria vida. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não está dizendo para você não amar as pessoas, mas sim para não colocá-las mais em primeiro lugar em sua vida. Sua vida não pode ser definida por elas e nem por Deus. Lembre-se do maior mandamento: ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Com certeza você sentirá dor quando seu coração estiver dividido entre seu relacionamento com Deus e aquela pessoa. Deus usará essa dor para que você saiba que precisa fazer a escolha. Ou ele vem primeiro, ou a pessoa. Se você correr atrás de alguém que não ama a Deus, ou que não tem um relacionamento genuíno com Ele, estará perdendo a bênção de Deus para você e até mesmo a pessoa certa que Ele preparou para a sua vida. Você precisa de Jesus mais do que imagina. Sua vida depende de seu relacionamento com Ele, mais do que de qualquer outra pessoa. Sua eternidade no céu, quando você deixar este mundo, depende disso também. Portanto, entregue seu coração completamente a Jesus. O profundo desejo de ter alguém em sua vida pode levá-lo a abraçar descuidadamente qualquer pessoa ou coisa que pareça ser o plano final de Deus para a sua vida. Frequentemente, a dor que nossos corações sofrem vem de nosso acordo com alguém com quem Deus não queria que estivéssemos juntos. Há muito tempo olhei para a vida de Jesus e vi que ele tinha diferentes categorias de relacionamentos em sua vida. Ele selecionou e nomeou 12 apóstolos em espírito de oração. Ele não permitiu que seus sentimentos o levassem a adicionar mais pessoas que não eram da vontade de Deus que estivessem entre elas. Houve quem o encontrasse por um instante e permanecesse um seguidor fiel, mas nunca viajou com ele. Havia aquelas pessoas que estavam por perto, mas apareciam apenas quando necessário para coisas específicas. Isso me ensinou que à medida que você avança neste mundo, precisa saber, pela sabedoria de Deus, as pessoas que devem estar em sua vida, para que estão lá e por quanto tempo. Não faça de um relacionamento temporário algo permanente, e não perca um relacionamento permanente porque você o tratou como temporário. A maioria dos relacionamentos nasce de um desejo profundo de ser marido ou esposa, e não do desejo de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. É por isso que muitos começam a machucar, pois se sentem desapontados com o fato de essa pessoa parecer ideal, mas simplesmente não ser a pessoa certa. Deus pode estar usando sua dor atual para lhe ensinar esta lição e mostrar que você precisa aprender a descobrir com quem Ele quer que você esteja. Se você reconhecer isso como problema, poderá facilmente tirar a dor do seu coração e aprender a construir relacionamentos duradouros e sérios da maneira que Deus deseja. O Salmo 37, versículo 5, diz o seguinte: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você não precisa ficar ansioso e desesperado. Você é um filho de Deus e Ele é intencional com você. Você apenas tem que confiar em Deus e seguir sua liderança. Em oração, confie nele e Ele fará isso acontecer na sua vida.